Série Apocalipse, Revelando Esperança. Estudo número 3, segunda parte. O grande traidor é desmascarado. Vimos na lição anterior que o inimigo propôs uma revolta no céu contra Deus, contra o seu governo. E durante algum tempo ele conseguiu convencer muitos e muitos anjos, na verdade a terça parte deles, a se juntarem a ele nesta rebelião. Pois bem, um dos resultados foi que ele e seus anjos batalharam contra Cristo e os seus anjos. E, tendo sido derrotados Lúcifer e seus anjos, foram eles expulsos do céu. Mas, afinal de contas, para onde foram? Hoje veremos um pouco desta transladação do conflito cósmico iniciado no céu para o nosso planeta. Como forma de tentar enganar nossos primeiros pais, Lúcifer, por uma ação mediúnica, utilizou-se da serpente, o animal na época mais belo da Terra, mais atrativo e mais impactante, para então iniciar um diálogo com Eva, nossa primeira mãe. Vejamos em 2 aos Coríntios o que aconteceu. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, lemos: Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Como vimos, Satanás, o arqui-enganador, conseguiu convencer Eva a pecar contra Deus, tomando do fruto e comendo-o, bem como dando-o também ao seu marido, para que ele comesse do mesmo fruto. Por usurpação, Satanás se constituiu o príncipe deste mundo. Ler João 14:30. E os seres humanos, ao pecarem, chegaram a ser seus cativos. Romanos 6,16, 2 Timóteo 2,26. A quem reclama ele como sua propriedade. Ouça 1 João 3, verso 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Cristo põe ao alcance de cada filho seu armas para vencer os enganos de Satanás. Vejamos uma destas armas poderosíssimas que podemos usar na luta contra o inimigo de Deus, e nosso também. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí está, prezados, uma das soluções de Deus para nós como arma a ser utilizada na luta contra o inimigo. Quanto mais nos achegamos à palavra de Deus, mais nos achegamos ao próprio Deus e a Jesus Cristo, o vencedor, e ao Espírito Santo, que nos orienta como vencer tão cruel, astuto e enganador inimigo. Pois bem, transferida a batalha do céu para o planeta Terra, que certeza podemos ter de que realmente estamos do lado vencedor quando nos apegamos a Deus e à sua palavra. Como lemos anteriormente em 1 João 3,8, Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, ou seja, o Filho de Deus venceu, e pelo seu poder somos mais que vencedores também. Após assumir controle temporário e parcial deste mundo, Satanás iniciou uma grande arrancada para levar a humanidade à sua perdição. Entre suas grandes estratégias, vejamos pelo menos duas, das quais ele lança mão para enganar o ser humano. 2 aos Coríntios 11, 14 e 15. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras.
Assim, podemos ver que Satanás se disfarça, se transforma em anjo de luz, para enganar de forma muito sutil todos os que lhe seguirem as pegadas. De acordo com profecias bíblicas que ainda não se cumpriram, e nós as veremos mais adiante, Lúcifer, Satanás, simulará a segunda vinda de Cristo, transformando-se em poderosíssimo anjo de luz e descendo à terra para enganar toda a humanidade. Sim, em breve isto se cumprirá. Os sinais indicam este evento e não estamos longe dele. A sua segunda grande estratégia é fazer com que homens que também aceitem seus enganos se transformem em ministros da justiça. Ora, muitos e muitos líderes espirituais têm se levantado em todos os séculos e com maior amplitude ainda em nossos dias, e que se autodenominam ministros da justiça, ministros da palavra de Deus, mas que, na realidade, são líderes mal intencionados, conduzidos por Satanás, sendo que estes líderes nada têm a ver com as verdades e a justiça eterna contida na palavra de Deus. São nada mais, nada menos do que ministros mentirosos e enganadores. Fiquemos atentos à luz da palavra de Deus, para não sermos enganados por tais ministros. Fica evidente que poucas vezes Satanás se apresentará abertamente. Sua estratégia mais bem-sucedida consiste em cobrir-se com um manto de piedade, inclusive milagrosa. Devemos cuidar para que ele não tenha vantagens sobre nós. Ouça 2 aos Coríntios 2:11. Porque não ignoramos os seus ardis. Paulo refere-se aqui aos enganos de Satanás, que sempre estão à nossa volta, tentando nos atrair para suas armadilhas. E ele alerta aos crentes de Corinto que não ignorem os ardis do inimigo. Na realidade, ele sempre agiu assim. No Éden, serviu-se de um instrumento incrível, a serpente. Por meio dessa manifestação milagrosa e disfarçado de progressista, constituiu-se em defensor de uma aparente liberdade e proclamou a pretensa superioridade de desobedecer à lei de Deus. E ainda estamos pagando as consequências de se ter crido nele. Finalmente, introduziu a ideia de que Deus é o culpado daquilo que o diabo fez. O que as Escrituras dizem com respeito a ministros de justiça ou de Satanás que se disfarçam em apóstolos de Cristo deveria abrir-nos os olhos. Quer dizer que, apesar das obras piedosas e da reputação apostólica que uma pessoa possa demonstrar, se o resultado de suas, entre aspas, boas obras for a propagação do erro, estaremos diante de ministros que não são de Deus. Eu tenho Cristo por mim morreu sobre o Calvário, quanto sofreu. Eu não mereço tão grande amor.
è forte, è protettor, tan ben guardado, so vencedor.